Boa tarde, meu querido, meu irmão em Cristo. Preste atenção na leitura dessa palavra e no desenho que faremos logo mais. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, que descesses para ver a peleja. Então Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. O povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra ele, filisteu não poderá ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi e Saul a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu teu servo o leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi ao Senhor: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Esse vestiu a Davi de suas vestes, e expôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha de aproximadamente Davi, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vindo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus
e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com essa espada e com essa lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às da terra, e toda a terra saberá que hás Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sarraim até Gate e até Ecrom. Essa é a palavra, e agora preste atenção, meus queridos.
Tá aqui, meu querido. Deixa eu ajustar melhor aqui para você. Esse desenho não é meu, é um desenho que eu tirei da internet. Por sinal, um grande desenhista, maravilhoso desenhista. Mas a mensagem está aqui. Davi não se amedrontou perante o exército dos filisteus. Israel estava tremendo, o rei Saul estava tremendo, mas Davi, ele era cheio da unção do Senhor. Ninguém dava nada para Davi, homem gentil, ruivo, gentil aspecto, né, com sardas, cuidador dos seus rebanhos, mas ele, diferentemente de todo o exército de Israel que ficou com medo daquele filisteu, Golias, o campeão de Gate, que amedrontava o exército de Deus vivo, ele foi ousado.
Quem é esse incircunciso filisteu que ameaça, que afronta o Deus de Israel? Meu querido, a mensagem é esta. Está aqui Davi com a sua funda, o seu seixo. Está aqui Golias. Golias aqui tomando a pedrada na testa, arrogante, prepotente. Quantas vezes na vida você vê pessoas que queiram subestimar, queiram realmente colocar você numa situação de vergonha, mas lembra que Deus tem dupla honra sobre a tua vida. Creia, quem é esse incircunciso filisteu que amedronta o exército do Deus vivo, trazendo para os nossos dias? Quem é esse incircunciso filisteu da tua empresa que te pressiona? Quem é esse incircunciso filisteu, essa matéria na faculdade que você se amedronta? Para com isso. A partir de hoje, no nome do Senhor Jesus, não há mais Golias na tua vida, porque acima dele existe o Deus de Davi, o Deus de Israel. Não precisa de espadas, nem de escudos e nem de lança. O que você precisa para vencer os Golias da sua vida é o álcool, a prostituição, a mentira, o roubo, o engano e toda a sorte de coisas pecaminosas e erradas. Lembra que você não deve ficar escravo de Satanás, porque Deus é o Todo-Poderoso e sobre todas as lutas da tua vida, Deus, assim como a Davi, vai colocar nas suas mãos a vitória. Creia nisso, que Deus abençoe a sua vida hoje e poderosamente para todo o sempre. Lembre-se, esse desenho não é meu, ele já estava desenhado no fundo a lápis, mas a ideia era só passar a mensagem que é acima de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí um final de domingo na presença do Senhor e logo mais participe de maneira virtual ou, se puder, na sua cidade, de maneira presencial. Que Deus derrame chuvas e bênção e receba a ousadia de Davi, vinda de Deus sobre a vida dele, para que você, sobre as suas lutas, sobre os seus Golias, você também possa vencê-los. Vença, porque Deus está contigo, estava com Davi e não estava com Golias. Aqui está a vida, aqui está a morte, aqui está a afronta, aqui está a vitória. Se você sentiu no coração, que você passe essa mensagem para o trem, para que essas pessoas possam entender que em Cristo podemos todas as coisas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Tenha a unção de Davi sobre a tua vida. Glória a Deus.